Olá, meus irmãos, paz de Cristo. Me chamo Carlos, congrego na Igreja Presbiteriana do Pichincha, no Rio, e junto com a minha esposa Jane, auxiliamos o reverendo Fábio Castro e a sua esposa Margarete com um grupo de casais de nossa comunidade. Eu quero começar esse devocional afirmando na verdade a você que Deus tem o melhor para nós. E para nós meditarmos nessa palavra, nós vamos até o livro de Romanos, capítulo 8, o verso 28, que ele nos diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, hoje estava caminhando na rua e nós, quando estamos a sós, quando estamos sozinhos, nós começamos a pensar na nossa vida, nós fazemos uma reflexão de como caminha a nossa área financeira, como caminha a nossa área familiar, e diversos pensamentos acabam permeando a nossa mente. E diante desses pensamentos, um dos pensamentos que me veio à memória foi justamente das dificuldades que encontramos no dia a dia, das aflições que enfrentamos. E todavia me veio uma pergunta, assim como já deve ter acontecido com você, você também já deve ter se perguntado: por que as coisas são tão difíceis para nós? E isso, confesso que por vezes acaba roubando a nossa paz e tirando a nossa esperança em relação ao futuro. Mas ao começarmos a ler e ao começar a pensar nisso, foi gerado no meu coração uma palavra que disse claramente a mim: Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim. Ainda que eu passe por dificuldades, ainda que eu enfrente adversidades, eu ainda assim tenho que continuar crendo que Deus tem sim o melhor para a minha vida e para a sua vida também. E quando eu iniciei esse texto, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse, sabemos. Bom, o que nos traz à memória ao nos depararmos com esse início, nós sabemos. Como cristãos, nós devemos ter a certeza e nós temos que viver o presente enxergando o futuro, visando o futuro pela fé, e que nós sabemos hoje que ainda que as coisas não estejam da maneira como nós queremos ou da maneira que nós planejamos e desejamos, nós temos que saber no presente que todas as coisas elas cooperam, elas vão cooperar no futuro e nós vamos entender perfeitamente aquilo que Deus faz hoje. Mas de repente nós não vamos ter a sensibilidade de perceber como Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Então nós temos que sim saber que Deus hoje, ainda que passemos por dificuldades, ainda que estejamos passando por uma tempestade, ainda que estejamos vivendo grandes conflitos dentro de nós, nós temos que pela fé saber que Deus está trabalhando em meio à adversidade, em meio às dificuldades que permeiam a nossa vida, em meio a todo esse caos. Nós temos que saber que ainda assim Deus está trabalhando e todas as adversidades e todas as dificuldades elas estão sim cooperando. Como diz a palavra de Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ainda que esse bem hoje, ainda que nós venhamos enxergar esse bem hoje como mal, mas ainda assim as adversidades estão nos fazendo crescer e cooperando para que todas as coisas trabalhem na minha vida, trabalhem na sua vida, de acordo com o propósito de Deus para nós. Então, se você passa hoje por um momento de dificuldade, levante a cabeça. Se você passa por uma dificuldade familiar, levante a cabeça e caminhe por fé. Porque nós temos que ter a certeza de que Deus está trabalhando. De que Deus, ainda que esteja calado, Deus está absolutamente no controle de todas as coisas.
Assim como aqueles discípulos precisaram fazer uma grande travessia de barco. E no meio dessa jornada foram surpreendidos por uma grande tempestade. Mas ainda assim, Deus estava perfeitamente no controle de todas as coisas. Às vezes as coisas se desestabilizam sobre as nossas vidas, às vezes perdemos completamente o controle da situação. E quem sabe, Deus tem um encontro conosco diante da nossa vulnerabilidade, diante das nossas fraquezas, diante das nossas adversidades. Ainda assim, Deus há de nos encontrar. Ainda assim, Deus há de nos mostrar o melhor caminho. Ainda assim, temos que ter a certeza de que Ele, e não nós, está no controle de todas as coisas. E todas as coisas têm trabalhado, têm acontecido, têm surgido para que o propósito de Deus tenha o final que Ele deseja e planeja para cada um de nós. Então, se você passa por dificuldades, continue crendo. Deus tem o melhor para mim e para você. Querido, que Deus te abençoe. Que você nos siga, se você gostou dessa mensagem, nas nossas redes sociais, no Facebook, Igreja Presbiteriana do Pichincha. Curta lá a nossa página. Também no Instagram, @oficialipp. Você nos siga e nos acompanhe por lá. E no YouTube, se inscreva em nosso canal Igreja Presbiteriana do Pichincha e ative lá o sininho para que você receba em primeira mão o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe. Paz de Cristo.